Olá, boa noite. Então, devido a demandas, né, que o pessoal tem pedido para eu voltar com as lives, hoje eu escolhi esse tema sobre a psicologia por conta de muitos estigmas, né, muita ignorância a respeito da profissão, muita falta de formação, né, digamos assim. A respeito da prática do psicólogo, né? O que vem a ser psicólogo, qual que é a atuação, né, do psicólogo ali, quais são os efeitos ali desse profissional na sociedade. Então eu vou falar um pouco, primeiramente, sobre um conceito bem básico, né, da psicologia. Então a psicologia, ela é uma ciência, né? Ela vem de estudos, né? É uma ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Então, ela se preocupa, né, em primazia, em entender como os comportamentos, como as pessoas pensam, né, sentem e se comportam em diferentes situações. E como esses processos psíquicos, né, podem influenciar no seu bem-estar e qualidade de vida, principalmente a qualidade de vida, a sua saúde mental, né, concernente à saúde mental. Então, a psicologia tem como objetivo explicar e prever o comportamento humano e os processos mentais através dos métodos científicos, como observação, experimentação, medição e análise estatística, né? Medição e análise estatística, ela está muito voltada ali para mensurar dados quantitativos e qualitativos feitos através de testes psicológicos, né? De avaliações psicológicas, avaliações neuropsicológicas e psicometria. Então, dessa forma, os psicólogos eles podem ajudar a identificar problemas emocionais, comportamentais e cognitivos, que vem a ser cognitivos, né? Essa palavra está associada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento. Então, está ali bem no campo do pensamento, né? E a desenvolver tratamentos para ajudar as pessoas a superá-los. Então, a psicologia, ela é uma ciência muito ampla, que abrange várias áreas de estudo, como a psicologia clínica, né, que está voltada mais para os consultórios, né, clínicos, a organizacional, né, que eu vou falar um pouquinho de cada uma depois, a social, psicologia escolar e entre outras. Então, cada uma dessas áreas tem a sua própria abordagem e métodos de pesquisa para entender e intervir no comportamento humano. Então, a psicologia é uma ciência muito importante na vida das pessoas, pois ela ajuda a compreender os motivos e causas dos comportamentos humanos, né? Comportamentos funcionais e disfuncionais, principalmente. Bem como a desenvolver habilidades e estratégias para lidar com os problemas e dificuldades emocionais e comportamentais. Então, eu escolhi algumas poucas abordagens, que são muitas, né? São muitas abordagens ali da psicologia, eu escolhi algumas para falar, para não ficar muito extenso ali a live. Então, existem várias abordagens da psicologia que procuram explicar o comportamento humano e os processos mentais. Então, cada abordagem ela tem uma teoria e um conjunto de métodos e pesquisas diferentes, que buscam entender o comportamento humano de formas distintas. Então, as principais abordagens da psicologia que eu escolhi, a primeira é a comportamental, então ela é muito conhecida, essa abordagem. Então, ela enfatiza o papel do ambiente e do aprendizado no comportamento humano. Então, basicamente, como que o ambiente que essa pessoa vive interfere, né, no comportamento dela, no aprendizado, no desenvolvimento humano. Então, essa abordagem ela
enfatiza ali esse papel do ambiente. Então, segundo essa perspectiva, as pessoas aprendem a se comportar de determinadas maneiras através de reforços e punições que recebe do ambiente. O que é reforço e punição no comportamento, né? Segundo essa abordagem? Vamos dar um exemplo. Quando um namorado dá um buquê de rosa para a namorada dele, e ela fica muito agradecida, ela gosta muito, ela está reforçando esse comportamento. Então, esse comportamento ele tende a se repetir. Mas esse reforço ele pode ser negativo. Como que ele pode ser negativo, esse reforço? Ele pode reforçar, ela pode reforçar a extinção desse comportamento. Se ela não gostar de flor, se ela fizer por caso, fizer com uma cara ruim, por exemplo, se ela não gostar do presente, esse comportamento ele tende a se extinguir. Então o namorado ele já não vai querer dar a rosa mais. Ele não vai querer mais dar buquê de rosa porque ele teve um reforço negativo em relação a isso. Então, bem basicamente, a gente explica ali dessa forma. Então, e o ambiente seria, né, o namorado ali da qual ela recebeu o buquê de rosa. Então, os psicólogos comportamentais, eles utilizam técnicas como condicionamento clássico e operante. Né? Está enraizado o behaviorismo. Quem quiser pesquisar sobre behaviorismo, são os primórdios ali dos comportamentos, né? Da ciência do comportamento. E aprende a ajudar a modificar o comportamento humano. Então, a psicologia cognitiva é uma outra abordagem. Então, essa abordagem ela se concentra no estudo de processos mentais, como a memória, a atenção, a linguagem e o pensamento. Então, os psicólogos cognitivos, eles acreditam que a maneira como as pessoas pensam, interpretam o mundo ao seu redor, afeta o seu comportamento. Então, ela pode receber, vamos continuar nesse exemplo aí das flores. Uma pessoa pode gostar muito de receber flores, uma moça, né, pode gostar muito, e outra não. Porque tem a ver com a construção, né, psicológica, cognitiva dessa pessoa. Então, tem a ver com a singularidade do ser humano. Então, por isso que cada um reage de uma forma, né, distinta em relação aos estímulos do mundo, né, do meio em que ela vive. Então, eles utilizam técnicas como terapia cognitiva para ajudar as pessoas a mudar suas cognições e comportamentos. Então, essa abordagem, ela atua diretamente no comportamento. Então, ela ajuda a extinguir alguns comportamentos que são disfuncionais para essa pessoa. Então, ele no processo, vai descobrir que tipo de comportamento que ela está tendo que está sendo disfuncional ali nas relações. A psicologia psicanalítica. Então, essa abordagem é uma outra abordagem, né, obviamente. Ela foi desenvolvida por Sigmund Freud e enfatiza o papel do inconsciente no comportamento humano. Então, Freud, na segunda tópica, o que ele postula? Ele fala sobre, ele postula que o nosso psiquismo, ele está 90% inconsciente, que é o que rege todo o nosso processo de cognição, de comportamento, e 10% consciente, que é o que a gente está usando agora, esse processo psicoconsciente, na qual você ouve, você elabora sobre aquilo que você ouve, então está ligado mesmo à consciência, você está tendo consciência daquilo que está em sua volta, acontecendo na sua volta. Segundo a teoria psicanalítica, o comportamento humano ele é influenciado por impulsos e desejos. Então, é bom frisar que os impulsos, né, segundo Freud, eles não são sinônimos de instintos. Ele fez bem essa diferenciação. Então, é influenciado por, né, o comportamento humano. Ele é influenciado por impulsos e desejos inconscientes, que podem ser revelados através da análise dos sonhos. Então, a análise dos sonhos,
contrário de que muita gente pode pensar, não existe o psicanalista, ele não vai pegar e e ter um catálogo, né? Fazer um catálogo sobre os sonhos. Então, sonhou com tal coisa significa isso, sonhou com outra coisa, então ele não vai categorizar dessa forma. Então, Freud, ele ensina que a interpretação do sonho, ela está não no sonho em si, mas principalmente na narrativa do paciente, através do sonho. E também em quais papéis que esse paciente exerce ali no sonho. Porque muitas vezes você não é a pessoa do sonho. Muitas vezes o papel que você está exercendo é de outra pessoa que está ali na cena do sonho, na qual Freud ensina a trazer essa cena para a cena analítica, bem basicamente explicando. Então, segundo a teoria psicanalista, o comportamento humano ele é influenciado por impulsos e desejos inconscientes, né? Então a pessoa não tem consciência do porquê ela age daquela forma. Então, muitas vezes ela nem percebe que ela age de uma forma disfuncional. Então, esses desejos inconscientes podem ser revelados através da análise dos sonhos e de livre associação e de outras técnicas. A associação livre na psicanálise é um dos pilares da psicanálise, né? A associação livre diz de uma prática na qual o paciente, né, o analisando, ele vai falar livremente o que vier à cabeça. Então, essa é uma técnica primordial, muito básica, né, da psicanálise. Então, a psicanálise, ela, necessariamente, ela usa aí essa técnica, apesar que dentro da própria psicanálise existem outras vertentes, né? Inclusive a psicanálise freudiana, a psicanálise winnicottiana, a psicanálise da própria Anna Freud, a psicanálise de Lacan. Então, a própria psicanálise tem ali as suas ramificações. Então, os psicólogos psicanalistas utilizam a psicoterapia psicanalítica para ajudar as pessoas a explorar e compreender esses conflitos inconscientes. Agora, a psicologia humanista. Então, essa abordagem, ela enfatiza a importância do crescimento pessoal, da autovalorização, da autorrealização e da autoatualização. O que é autoatualização? Ela permeia sobre os primórdios da filosofia existencialista, que vem dizer ali, mostrar que o ser humano ele está em constante transformação, né? É uma ideia que vem lá dos primórdios da filosofia de Heráclito, né? Que faz analogia com o rio, que ele diz que não se pisa no rio duas vezes. Quando você tira o pé, aquela água já passou, então quando você pisa de novo, já é um outro rio, então a outra água, né? Enfim. Então ele mostra ali que o ser humano está ali no processo de constante transformação. Então os psicólogos humanistas, eles acreditam que as pessoas têm um potencial e eles focam muito nos potenciais, no potencial das pessoas, né? E tem o potencial de se tornarem a melhor versão de si mesmas, e que a terapia pode ajudar a desenvolver esse potencial, ou esses potenciais. Então, ela ao contrário da psicanálise, ela não usa o inconsciente. Então, ela utiliza técnicas como terapia centrada na pessoa, né? A mais conhecida ali, no caso, é de Carl Rogers, e a terapia Gestalt, para ajudar pessoas a explorar os seus sentimentos e potencialidades. Então, a Gestalt, ela é uma abordagem psicoterapêutica que enfoca a percepção, a consciência e a compreensão da experiência presente. Essa abordagem, ela baseia-se na ideia de que a mente e o corpo são integrados, e a terapia Gestalt, ela busca ajudar os pensamentos e padrões de comportamento. Então, um dos princípios fundamentais da Gestalt, ela é a importância
do momento presente. Então ele foca no presente, não no passado e nem no futuro. Então ele concentra na experiência vívida do aqui e agora. Então, isso significa que o terapeuta, ele encoraja o paciente a explorar os seus pensamentos, seus sentimentos e as sensações físicas na qual estão ocorrendo no momento presente, ao invés de se concentrar apenas em eventos passados ou futuros, né, como eu já mencionei. Então, na terapia Gestalt, ela dá ênfase à percepção e integração das partes que compõem essa experiência total da pessoa. Isso inclui a consciência de emoções. Então, o paciente ele vai ter consciência que tipo, diferenciar que tipo de emoção ele está tendo em relação à sua própria narrativa e em relação a algumas circunstâncias ali da qual ele está passando no momento. Então, ela inclui a consciência das emoções, sensações corporais, pensamentos, comportamentos e relacionamentos. O terapeuta, ele ajuda o paciente a trazer à tona partes negligenciadas ou não reconhecidas de si mesmo, promovendo a integração e a autenticidade. Então, quer dizer, isso traz ali um autoconhecimento, especificamente sobre o indivíduo. Então, outro elemento importante da terapia Gestalt é o foco no aqui e agora, dos relacionamentos interpessoais. O terapeuta e o paciente, eles trabalham juntos para explorar e compreender as dinâmicas presentes na relação terapêutica, usando-a como um meio de trazer à tona padrões de comportamento e relacionamentos que também podem estar presentes na vida cotidiana do paciente. Então, busca revelar ali, necessariamente, alguns padrões disfuncionais de comportamento da pessoa. Então, em resumo, a terapia Gestalt ela é uma abordagem psicoterapêutica centrada na experiência presente, na integração do self, do eu, e no desenvolvimento da consciência. Ela busca ajudar os indivíduos a se tornarem mais autênticos, terem uma vida mais autêntica, responsáveis e conscientes das suas emoções, pensamentos e padrões de comportamento. E aí eu trago ali algumas influências que existem na Gestalt, mas a principal delas, ao meu ver, e a que eu mais gosto, é a fenomenologia, que é uma corrente filosófica que se concentra na experiência subjetiva direta na compreensão dos fenômenos tal como são vividos. Então, o que é isso? A fenomenologia, ela marca necessariamente a filosofia moderna. Então, quem postulou sobre isso foi Edmund Husserl. Quem interessar em saber, em pesquisar, é muito interessante. Então, ela vai falar muito basicamente sobre a consciência humana, a relação que ela tem com o objeto. O objeto, para ele, pode ser uma pessoa, pode ser objetos mesmo, factuais. Então, ele mostra como a consciência se forma em relação ao objeto. Então, uma pessoa, ela sempre vai olhar para um mesmo objeto diferente da outra, ainda que é o mesmo objeto. Então, a representatividade, o simbolismo que tal objeto traz para cada um é diferente. É o que, para mim, marca necessariamente a fundamentação filosófica da subjetividade humana. Então, cada um vai ter um olhar diferente, uma emoção ali própria a respeito de algum objeto. Então, a Gestalt usa esses princípios fenomenológicos ao enfatizar a importância da experiência presente e direta, valorizando a percepção imediata dos fenômenos psicológicos. Então,
Além disso, a fenomenologia, ela também destaca a ideia de que experiências são únicas, né, para cada um. Então, isso é a subjetividade humana. E não podem ser reduzidas a conceitos ou teorias pré-existentes, ou parametrizadas, né, ou generalizadas, vamos dizer assim. A terapia Gestalt valoriza essa abordagem individualizada, tratando cada pessoa como um ser único e enfatizando a compreensão da sua experiência subjetiva. Então, cada uma dessas abordagens, elas têm suas próprias teorias. Então, métodos e técnicas diferentes e podem ser aplicados em diferentes áreas da psicologia, dependendo do objetivo do estudo ou da intervenção. Então, vocês podem notar que, na verdade, são várias psicologias. Eu trouxe aqui algumas poucas, mas existem outras. Então, é um saber e uma prática muito extensa, que tem um papel fundamental na sociedade. Então, aí, o que o psicólogo faz, basicamente? Então, um psicólogo é um profissional especializado em estudar o comportamento humano e os processos mentais e pode trabalhar em várias áreas diferentes, como a psicologia clínica, né? Na qual eu tenho essa prática. Os psicólogos clínicos, eles trabalham em consultórios, clínicas e hospitais e ajudam as pessoas a lidarem com problemas emocionais, comportamentais e mentais. Então, eles realizam avaliações psicológicas, diagnósticos e tratamentos, utilizando técnicas como a terapia cognitiva comportamental, a terapia psicanalítica e a terapia humanista, por exemplo. O psicólogo organizacional, então, ele tem já uma prática diferente. Então, os psicólogos organizacionais, eles trabalham em empresas, organizações e instituições e ajudam a melhorar o desempenho e a satisfação dos funcionários. Eles realizam avaliações psicológicas. Provavelmente todo mundo aqui já deve ter passado por alguma avaliação psicológica, na qual diz de um processo de admissão que precisa desse tipo de avaliação para a empresa. Então, realiza também treinamentos, seleção e recrutamento de pessoal, desenvolvimento de liderança e programas de habilidades de vida do trabalho. Tem a psicologia escolar, né? Os psicólogos escolares, eles trabalham em escolas, né, em instituições de ensino, ajudam a identificar e tratar dos problemas emocionais e comportamentais em crianças e adolescentes. Eles realizam avaliações psicológicas, orientação vocacional, que vai mensurar as habilidades que a pessoa tem ou na qual ela precisa desenvolver, quais estão mais voltadas para algumas profissões ou outras. A orientação vocacional é literalmente ver qual tipo de vocação, né, através de testes, de anamnese, que são as perguntas, que tipo de vocação aquela pessoa tem e orientar essa pessoa para determinadas áreas, né, de atuação, de profissões. Tem também o aconselhamento e intervenções em sala de aula. Tem também a psicologia social. Então, os psicólogos sociais, eles estudam como as pessoas se relacionam e interagem em diferentes contextos sociais, como família, comunidade e sociedade em geral. Então, eles realizam pesquisas em áreas como preconceito, discriminação, comportamento de grupo e influência social. Além disso, os psicólogos podem trabalhar em outras áreas também, como a psicologia forense, a psicologia do esporte, a psicologia da saúde, entre outras.
Eles podem realizar pesquisas, trabalhar com professores, como professores, consultores, palestrantes e ajudar a desenvolver políticas públicas em saúde mental e bem-estar. Então, o psicólogo também tem esse papel na sociedade de ajudar a promover políticas públicas, na qual essas políticas públicas irão atuar ali no bem-estar da sociedade, principalmente no que concerne ao bem-estar da saúde mental. Em todas as áreas, os psicólogos trabalham para ajudar as pessoas a entenderem e melhorarem seu comportamento e processos mentais, e assim promoverem uma vida mais saudável e mais feliz. Abordagens em psicologia. Então, existem várias abordagens em psicologia que buscam compreender o comportamento humano e os processos mentais. Então, algumas das principais abordagens são a comportamental, a qual eu já falei. Então, essa abordagem ela se concentra no estudo do comportamento observável, mensurável das pessoas. Os psicólogos comportamentais, eles acreditam que o comportamento é moldado pelo meio, por meio da aprendizagem e por meio da associação de estímulos e respostas. Eles utilizam técnicas como condicionamento clássico e condicionamento operante para modificar o comportamento. Então, a gente está falando aqui do behaviorismo, né? A ciência do comportamento. Tem a psicologia cognitiva, então essa abordagem se concentra no estudo de processos mentais, como a percepção, a memória, o pensamento e a linguagem. Os psicólogos cognitivos, eles acreditam que a mente é como um computador, que processa informações de entrada e produz respostas baseadas nesses inputs, né? Então, eles utilizam técnicas como terapia cognitivo-comportamental para ajudar as pessoas a mudarem seus pensamentos e crenças negativas. Tem a psicologia psicanalista, né, que é uma prática que também exerço. Então, essa abordagem ela se concentra em estudos do inconsciente, dos processos mentais inconscientes. Os psicólogos psicanalistas, eles acreditam que o comportamento humano ele é influenciado por forças do inconsciente, como desejos reprimidos e traumas do passado. Então, eles influenciam diretamente no nosso comportamento, sem que a gente perceba a causa, a origem de tais comportamentos. Então, a gente pode dizer que ela é uma abordagem investigativa também. Então, os psicanalistas utilizam técnicas como a associação livre, da qual eu já falei, e a interpretação dos sonhos para ajudar as pessoas a entenderem, a lidar com seus conflitos internos, entre outras técnicas, né? Claro. Tem a psicologia humanista. Essa abordagem ela se concentra no estudo da experiência subjetiva e das necessidades humanas básicas, como busca por significado e autorrealização e significado e autorrealização. O que é autossignificado? É o significado da vida dessa pessoa, né? Um sentido, ela busca um sentido para a vida. Então, os psicólogos humanistas acreditam que as pessoas têm a capacidade de se autorrealizarem e alcançar o seu potencial máximo. Eles utilizam técnicas como terapia centrada na pessoa, que o percursor dessa terapia centrada na pessoa é o Carl Rogers, que é o mais conhecido, para ajudar as pessoas a se tornarem mais autônomas e autoconfiantes. Tem a neuropsicologia, que eu também atuo, que é uma disciplina que combina campos da neurologia e da psicologia para estudar a relação entre o cérebro e o comportamento humano. Então, ela se concentra em disfunções cognitivas
emocionais e comportamentais, que resultam nas lesões cerebrais, as disfunções neurológicas, transtornos mentais e outros distúrbios relacionados ao sistema nervoso. Então, o principal objetivo da neuropsicologia é compreender como as funções cerebrais afetam o pensamento, a emoção, o comportamento e a qualidade de vida das pessoas. Os neuropsicólogos utilizam uma variedade de técnicas e testes próprios e exclusivos do neuropsicólogo para avaliar e quantificar as funções cognitivas como memória, atenção, linguagem, percepção, raciocínio e habilidades motoras. Então, é muito comum, o neuropsicólogo ele trabalha muito com alguns públicos, né, algumas vertentes, ali, como autistas, portadores de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem essa prática, né, voltada para esse público, entre outros. Ao realizar avaliações neuropsicológicas, o profissional ele pode identificar padrões de deficiência cognitiva e relacioná-los a áreas específicas do cérebro. Então, isso numa perspectiva funcional, né, do cérebro. Isso ajuda a diagnosticar condições neurológicas como traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, que na verdade hoje tem um outro nome, né, vamos dizer assim, nomenclatura, que é AVE, acidente encefálico cerebral, demência, epilepsia, doença de Alzheimer, transtornos do espectro autista, como eu mencionei, transtornos de aprendizagem. Com base nas informações obtidas nas avaliações, os neuropsicólogos eles podem fornecer recomendações de tratamentos e intervenções personalizadas. Eu particularmente trabalho com neurofeedback. Então, quem tiver interesse em pesquisar, tem até no meu site, também tem muita informação sobre essa técnica. Isso pode influenciar estratégias de reabilitação cognitiva, treinamento de habilidades específicas, terapia comportamental, modificações ambientais e o apoio emocional. Então, além disso, o neuropsicólogo desempenha um papel importante na pesquisa científica, contribuindo para a compreensão das bases neurobiológicas do comportamento humano. Então, ao estudar os efeitos das lesões cerebrais, doenças neurológicas e intervenções terapêuticas, os neuropsicólogos ajudam a ampliar o nosso conhecimento sobre o funcionamento cerebral e a desenvolver novas abordagens para diagnóstico e tratamento dos distúrbios neuropsicológicos. Então, em resumo, a neuropsicologia ela busca entender como o cérebro afeta o comportamento e as funções mentais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por distúrbios neurológicos e psicológicos. Então, ela desempenha um papel crucial na avaliação, diagnóstico, tratamento e pesquisas nessas áreas, combinando os conhecimentos da neurologia e da psicologia para abordar os complexos desafios da saúde mental e neurológica do ser humano. Então, existem muitas abordagens, né, na psicologia, e muitos psicólogos adotam a abordagem integrativa, combinando várias perspectivas teóricas para ajudar os seus pacientes, que é o meu caso. Então, eu sou psicanalista, eu tenho especialização em educação especial inclusiva,
Então, eu sou neuropsicólogo e neurocientista. Então, em algumas situações, eu uso mais a psicanálise, como psicoterapia, né, análise. Na prática do neurofeedback, eu uso muito, né, a educação especial inclusiva, que enfatiza o tratamento com TDAH e autismo, principalmente, que são as minhas especialidades, usando também as técnicas, né, e o saber da neuropsicologia e da neurociência. Então, o papel do psicólogo na sociedade, ele é muito amplo e diverso, como eu falei. Então, em geral, o psicólogo trabalha para promover o bem-estar e saúde mental das pessoas, prevenindo e tratando problemas psicológicos. Além dessas áreas, né, os psicólogos também trabalham em outras áreas, como o esporte, a neuropsicologia, como eu já mencionei, a psicologia forense, entre outras. Então, todas as áreas de atuação e papel do psicólogo é ajudar as pessoas a viverem as suas vidas mais felizes, saudáveis e significativas. Então, aqui eu escolhi alguns estigmas, né, sobre a prática e sobre o que é o profissional da psicologia. Um deles o primeiro psicólogos são apenas as pessoas com problemas mentais graves. Os psicólogos são apenas para pessoas com problemas mentais graves. Então, isso não é verdade. Então, esse estigma sugere que só é necessário procurar um psicólogo em caso de problemas mentais graves, como esquizofrenia ou transtorno bipolar. Mas isso não é verdade, isso é um equívoco, já que os psicólogos podem ajudar pessoas com problemas de saúde mental em todos os níveis e gravidades, inclusive problemas existenciais, desde a ansiedade, depressão, até problemas de comportamento e relacionamentos. Então, outro estigma comum: psicólogos só falam sobre o passado. Então, isso aí está um pouco voltado para a psicanálise, mas nem os psicanalistas, eles se limitam a trabalhar só com o passado. Então, esse estigma sugere que os psicólogos se concentram apenas em eventos passados e em traumas para entender o comportamento de uma pessoa, quando, na realidade, a maioria dos psicólogos trabalha com uma abordagem mais orientada para o presente, focando nas experiências atuais do paciente e como superar esses problemas. O outro estigma comum é que os psicólogos são caros. Então, esse estigma sugere que a terapia psicológica é uma opção de tratamento cara e inacessível para muitas pessoas. Então, também é um equívoco, né? Embora alguns psicólogos particulares possam cobrar preços elevados, muitos psicólogos trabalham em clínicas públicas e organizações de saúde, né? Oferecendo tratamento acessível de qualidade. É o que a gente chama de atendimento social. O atendimento social, ele tem um preço social, então ele é bem mais acessível, bem mais em conta do que uma sessão convencional, né, no consultório clínico. Outro estigma também é que os psicólogos só ouvem, não dão conselhos. Esse tipo de reclamação eu ouço muito, mas aí tem a questão, tem duas questões aí. Então, esse estigma sugere que a terapia é um processo passivo, onde o psicólogo simplesmente ouve e não oferece nenhum conselho ou orientação. Existem práticas, mas aí é do psicólogo, e toda profissão é lógico que existe maus profissionais, e alguns mais ortodoxos, psicanalistas, né, ortodoxos. Então, muitas vezes o paciente fala: eu já fui no psicólogo, mas ele não falava nada. E eu falava e depois ia embora, eu não tinha nenhum parecer dele. Isso é errado. Então, se ele teve uma experiência dessa, não significa que todos os psicólogos são assim.
O mais assertivo é que, no modo geral, independente da abordagem do psicólogo, ele faça uma intervenção na qual o paciente ele leve algo para casa, ele leve algo para elaborar, que diz de um saber sobre ele. Então, toda sessão ela precisa ter um mínimo, né, pelo menos uma intervenção na qual esse paciente ele vai elaborar sobre essa intervenção. Então, a realidade, a terapia ela pode ser uma experiência ativa, ela pode e deve, né? E o profissional ele vai, eu particularmente eu não sou a favor do aconselhamento, porque diz de um juízo de valor do profissional. Então é muito melhor levar o paciente a ter uma autocrítica que vai levá-lo a ele mesmo encontrar qual alternativa vai encaixar na circunstância que ele vive e naquilo que é a realidade dele. Então, o psicólogo ele trabalha com o paciente para encontrar soluções práticas para os seus problemas, para ajudar a desenvolver habilidades para lidar com situações difíceis. Outro estigma, né, que as pessoas costumam falar, psicólogos são estranhos ou excêntricos. Na verdade, o psicólogo é um ser humano, né, ele não deixa de ser humano por conta da profissão. Então, ele está sujeito às mesmas emoções, né, mas existe dentro da prática, dentro do consultório, uma padronização que se deve seguir, principalmente através do código de ética. Então, fora disso, o profissional ele é um ser humano comum. Então, ele vai ter ali os seus gostos, né, musicais, por exemplo, mais diversos. Então, esse estigma sugere que os psicólogos são pessoas estranhas e excêntricas, que não se encaixam na sociedade. Na realidade, os psicólogos são pessoas comuns, né, com personalidades variadas e uma ampla gama de interesses e atividades fora do trabalho. Eu vou mencionar algumas coisas que o psicólogo pode fazer. Então, ele pode fazer avaliação, diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos, emocionais e comportamentais. Ele pode manter registro, ele pode e deve manter registro confidenciais dos pacientes e garantir a privacidade e confidencialidade dos pacientes. Então, o que diz isso? Que tudo o que é dito pelo paciente profissional, ele não pode compartilhar com ninguém. Então, isso está dentro do código de ética. A não ser que esse paciente ele corra risco de vida ou então ele ofereça risco para a sociedade. Conduzir pesquisas psicológicas com respeito aos direitos dos participantes, incluindo a obtenção de conhecimento informado. Fornecer serviços de aconselhamento e orientação para indivíduos, casais e famílias. Então, existe sim a prática da orientação psicológica. Então, ela vai trabalhar especificamente com um problema específico que o paciente trouxer. Então, ele vai ajudar a desenvolver planos de tratamento e encaminhar pacientes para outros profissionais de saúde quando necessário, inclusive psiquiatra. Trabalhar com grupos de indivíduos para fornecer terapias em grupo e apoio mútuo. Oferecer serviços de aconselhamento e orientação para empresas e organizações. Ensinar e pesquisar psicologia em universidades e outras instituições acadêmicas. Aqui eu menciono algumas coisas que o psicólogo não pode fazer. Primeiro, envolvimento sexual romântico com pacientes. Isso fere código de ética e ele pode perder o registro se denunciado. Então, ele não pode ter nenhum tipo de envolvimento e nem aliciar a pessoa e nem fazer com que a pessoa
ela traga coisas específicas da área da sexualidade, que é antiético, sem que a própria pessoa traga isso. Outra coisa, violentar ou abusar de pacientes, incluindo verbalmente, fisicamente ou sexualmente. Outra coisa que ele não pode fazer, divulgar informações confidenciais sobre os pacientes sem consentimento prévio e explícito do paciente. Então, fere código de ética também. Exceto situações de risco de vida ou morte, como eu já mencionei. Ele não pode diagnosticar ou tratar de problemas das quais não possui treinamento e competência adequada, na qual ele não tem essa habilidade. Outra coisa que ele não pode fazer, mas isso abre precedentes, que é aceitar presentes ou benefícios que podem prejudicar a relação terapêutica com o paciente. Em alguns casos, o psicólogo ele vai avaliar quando um paciente traz um presente, isso é comum, mas ele tem que avaliar se essa prática, se esse comportamento não vai influenciar na terapia dele, porque às vezes influencia. Até por conta, no olhar psicanalítico, de resistências do paciente, ele tenta meio que comprar mesmo o analista, o psicólogo, com presente. É uma forma ali de resistência e mecanismo de defesa do inconsciente. Então, nesse olhar, nessa perspectiva da psicanálise, por vezes, o profissional não pode aceitar presente do paciente. Ele não pode participar de relacionamentos financeiros, comerciais ou profissionais com pacientes. Então, pode agregar outro tipo de prática com o paciente, que não seja a relação de paciente com o psicólogo. Ele não pode prometer cura ou resultados garantidos no tratamento psicológico. Não existe no mundo, apesar que a gente fala de ciências, a gente fala de coisas que foram testadas, não existe um tratamento que o profissional possa garantir resultados. Ele não pode fazer isso, porque o ser humano ele tem uma diversidade enorme, orgânica inclusive, que nem sempre vai responder apropriadamente a alguma técnica que o profissional esteja usando naquele momento. Então, eu acredito que eu tenha esclarecido e tratado bem ali dessa questão do profissional da psicologia. Quem acompanhou pode perceber que é uma prática, é uma ciência, são várias ciências, muito extensas, muito importantes ali na sociedade e que permeiam sempre ali a respeito do comportamento humano. E ali eu termino essa live com uma frase da Anna Bock. A Anna Bock, ela tem um livro que chama Psicologias, que ela vai tratar exatamente dos tipos, diversos de psicologia. Eu lembro que eu li esse livro no primeiro período, se não me engano. Então, ela fala que sobre o psicólogo, a Anna Bloch fala, nossa matéria-prima, portanto, é o homem. Então, a nossa matéria-prima é de estudo e de trabalho, que ela fala. Então, nossa matéria-prima, portanto, é o homem em todas as suas expressões, as visíveis, que são o nosso comportamento, as invisíveis, que são os nossos sentimentos, as singulares, porque somos o que somos, as genéricas, porque somos todos assim, é o homem, corpo, o homem afeto, o homem ação, e tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. Então, acho muito interessante essa colocação da Anna Bock ali, bem
assim, apropriada, poética e até filosófica no caso. Então, muito obrigado para quem acompanhou a live, espero que tenham gostado. Ela vai ficar salva aqui no feed, ok? Então, boa noite e até a próxima.